A gente paga tributo todo santo dia, né? No supermercado, na conta de luz, quando abastece o carro, tá em tudo. Mas sejamos honestos. Quem é que para pensar para onde vai essa grana toda? E como é que esse sistema realmente funciona? Pois é isso que a gente vai tentar fazer agora. Desvendar um pouco desse emaranhado. Essa frase do grande Milor Fernandes resume bem um sentimento que muita gente tem, né? Aquela sensação de frustração, de só entregar o dinheiro sem entender direito por quê. Só que por trás disso tudo existe uma lógica, existe um sistema com regras bem definidas. E para ter uma ideia do tamanho da coisa, olhem só para esse número. Em 2017, a carga tributária bruta no Brasil foi de mais de 32% do PIB. Isso quer dizer que quase um terço de toda a riqueza que o país gerou em um ano virou tributo. É um volume de dinheiro gigantesco, que serve para financiar tudo o que é serviço público. Pode até parecer um labirinto sem saída, mas o nosso sistema tributário nacional tem sim uma organização. Existe uma ordem, uma hierarquia e, o mais importante, existem regras que o próprio governo é obrigado a seguir antes de bater na nossa porta e pedir qualquer centavo. Bom, para começar a andar nesse labirinto, a gente precisa do básico, né? Afinal, o que é exatamente um tributo? Porque, veja bem, nem todo o dinheiro que a gente paga para o governo é tributo. Uma multa de trânsito, por exemplo, não é. Essa aí é a definição oficial que está lá no Código Tributário Nacional. Parece complicado? Parece. É o famoso juridiquês. Mas calma. Cada pedacinho dessa definição é fundamental. Vamos desmontar isso para ficar mais claro. Então vamos lá. Tributo é um pagamento em dinheiro e é obrigatório, não tem escolha. Ponto importante, não é uma punição por algo errado. E aqui vem dois pilares da democracia. Tributo só pode ser criado por lei, ou seja, precisa passar pelo Congresso, e o governo tem a obrigação de cobrar. Não é uma escolha do governante de plantão. E aqui a diferença fica bem nítida. O tributo surge de uma ação legal, tipo receber um salário, ser dono de um imóvel. A multa, não. Ela vem de uma infração, como passar no sinal vermelho. O objetivo também é outro. Tributo arrecada dinheiro para o Estado, a multa serve para punir e educar. Certo. Agora que a gente já sabe o que é um tributo, vamos para o próximo passo. Eles não são todos farinha do mesmo saco. O nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, entende que existem 5 espécies, 5 tipos diferentes de tributos aqui no Brasil. E são esses aí: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Cada um deles tem uma função diferente e uma regra de funcionamento bem específica. Vamos entender a diferença. Primeiro, os impostos. Esses são os mais famosos de todos, né? Imposto de renda, IPTU, ICMS. A grande sacada deles é que o dinheiro arrecadado não tem um carimbo. Ele vai para um caixão geral do governo, que usa para pagar as despesas públicas de forma geral, sem um destino específico. Agora, as taxas e as contribuições de melhoria são diferentes. O dinheiro aqui é carimbado. Elas só podem ser cobradas se o Estado fizer alguma coisa diretamente para quem paga. O exemplo clássico é a taxa de coleta de lixo. Já a contribuição de melhoria rola quando uma obra pública, tipo o asfalto na rua, valoriza um imóvel. As contribuições especiais também têm um destino certo, como a do INSS, que vai direto para financiar a Previdência. E, por último, os empréstimos compulsórios. Esses são super raros, só podem ser criados em situações extremas, tipo uma guerra, e tem um detalhe: o governo tem que devolver o dinheiro depois. Beleza, já entendemos o que são os tributos e quais os tipos. Mas quem é que pode inventar um tributo novo? Essa é uma pergunta essencial num país como o Brasil, que é uma federação, com União, estados e municípios dividindo o poder. A nossa Constituição foi quem dividiu esse bolo. A União, que é o governo federal, ficou com os impostos de caráter mais nacional, como o imposto de renda. Os estados ficaram com o gigante ICMS e o IPVA dos carros. E os municípios cuidam do IPTU dos imóveis e o ISS dos serviços. E o Distrito Federal, ele acumula as duas funções, de estado e de município. E aqui tem um conceito que parece detalhe, mas é super importante. Uma coisa é ter o poder de criar o tributo. Isso é a competência e pertence aos políticos eleitos. Não dá para passar para frente. Outra coisa bem diferente é o trabalho de cobrar, de fiscalizar. Isso é uma função administrativa e pode sim ser delegada. Agora vamos seguir o rastro do dinheiro.
Só porque a União cria um imposto, não quer dizer que ela fica com toda a arrecadação. Muito pelo contrário. A Constituição criou um sistema bem complexo para repartir essa receita. Dá uma olhada nesse exemplo de dois dos maiores impostos federais, o Imposto de Renda e o IPI. Quase metade de tudo que eles arrecadam é repassado para os estados e municípios. A União fica com um pouco mais da metade. E o resto é distribuído através dos fundos de participação. E por que isso? Qual é a ideia por trás dessa divisão? O objetivo, que está escrito na própria Constituição, é tentar diminuir as desigualdades gigantescas que existem no Brasil. A ideia é transferir recursos federais para os estados e municípios mais pobres, com menos capacidade de se bancar sozinhos. Bom, a gente está chegando ao fim dessa análise e a grande questão é: por que saber de tudo isso importa? O que essas regras todas têm a ver com o nosso dia a dia, com o nosso papel na sociedade? A verdade é que entender o mínimo que seja sobre o sistema tributário nos dá poder. Poder para questionar para onde o dinheiro está indo, para cobrar os políticos e para participar de verdade das decisões que afetam a vida de todo mundo. Afinal, é o nosso dinheiro que financia tudo. Mas é claro que isso não quer dizer que o sistema é perfeito. Longe disso. Na verdade, é quase um consenso entre especialistas que o nosso sistema é complicado demais, muitas vezes injusto, e que precisa, para ontem, de uma reforma. Esse é um dos debates mais quentes e importantes do país. Então, a gente encerra com essa provocação. Agora que a gente conhece um pouco melhor as regras do jogo, a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode melhorar esse sistema? O que precisa mudar para que ele se torne mais simples, mais justo e, principalmente, um motor para o desenvolvimento do Brasil? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que vai definir o nosso futuro.